No programa Jornal da Cabanos de hoje, nós vamos falar sobre reforma da Previdência, o impacto da reforma na vida principalmente dos agricultores, aqueles que trabalham com a agricultura familiar no município de Panelas, agreste de Pernambuco. O nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Panelas, é também vice-prefeito do município, é advogado, o Rubem de Lima Barbosa. E ao meu lado, nessa conversa com o Rubem, o estudante de jornalismo, o Wilton Douglas. Bom dia, Douglas. Bom dia, Edgar. Bom dia, Rubem. Rubem, caso a reforma da Previdência seja aprovada, qual impacto ela vai causar na vida dos agricultores rurais? Bom dia, Douglas. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. É motivo de muita preocupação a forma como tem se apresentado a reforma da Previdência. E aí tem gerado muita discórdia, muitas controvérsias. E aí cada um ou cada lado tem defendido uma linha para justificar o fato da reforma acontecer e o fato da reforma não acontecer. O sistema de arrecadação para a Previdência Social ela é tripartite, ou seja, existe a participação do trabalhador, existe a participação da empresa e existe a participação do governo. É a forma que vai financiar diretamente a Previdência. Está previsto na Constituição de 88, no artigo 194 e 195. Essa forma de contribuição, ela diz que ela pode receber um acréscimo, ela pode receber também recursos através de jogos, através de exportação de produto, de importação de produtos, através de bens apreendidos e leiloados. E esses recursos eles podem ser colocado também na Previdência para complementar. Só que, ao mesmo tempo que ele tem a previsão de trazer esses recursos para a Previdência, ele também tem a previsão de poder ter a desvinculação de receita da União. Essa desvinculação ela pode acontecer até 30%. E aí é que está o grande questionamento se esses recursos eles estão sendo aplicados totalmente na Previdência ou não. Se não estiver sendo aplicado, que é a fonte segura que diz que não há essa aplicação total na Previdência, por conta dessa permissão que a lei traz, da desvinculação de receita, com certeza vai faltar recurso na Previdência. E mais uma vez, o nosso país, em todo segmento, tem uma carga tributária altíssima, uma das maiores do mundo, para poder suprir sempre as necessidades. E cada vez que aperta, falta dinheiro, se coloca para o povo pagar a conta. Isso é um fato. E aí se coloca como a reforma da Previdência a salvação do país, a salvação da economia. Assim diziam que a reforma trabalhista ia ser a solução para gerar emprego no país. O desemprego aumentou. Assim diziam que o bloqueio, que a paralisação, o limite de investimento em todas as áreas, que foi muito discutida no governo Michel Temer, tinha que acontecer. O congelamento dos investimentos para não aumentar a despesa ia ser a solução do país. Isso não teve reflexo. Aí agora estão dizendo que a reforma é a saída. Eu acho que não será. Vai ser mais uma vez uma conta que o povo vai pagar e, consequentemente, as dificuldades irão aumentar. Porque o trabalhador que tem a Previdência hoje, com a perspectiva de aumentar o tempo para se aposentar, aumentar o tempo de contribuição, isso só vai dificultar a vida do trabalhador. Rubem, como os sindicatos estão se mobilizando em defesa dos trabalhadores, principalmente aqueles que representam a agricultura familiar, que são responsáveis por 70% de tudo que é colocado na mesa do povo brasileiro? Quando a gente faz essa análise da reforma da Previdência no geral, é verdade que ela traz uma forma assim mais direta para o trabalhador urbano. O trabalhador rural ele tem um problema porque depende da comprovação do período trabalhado. O trabalhador rural precisa estar de forma organizada, documentada, para poder fazer prova na hora de requerer o benefício e atender a carência que o INSS exige. Seja para o salário maternidade, seja para a pensão, seja para a aposentadoria ou auxílio-doença. Todos esses benefícios têm carências próprias a serem comprovadas perante o INSS e, consequentemente, poder conceder esse benefício. O problema é colocar os trabalhadores rurais na mesma proposta do trabalhador urbano e ficar ainda mais difícil de alcançar o benefício. Se a reforma da Previdência passar com essa proposta para o trabalhador rural também,
a gente vai ter os trabalhadores rurais fora da Previdência. Porque hoje, no sistema que está, já é difícil comprovar a atividade rural. Imagine com as dificuldades ainda aumentando. Então, o movimento sindical, de forma articulada, tem feito diversas articulações no Congresso Nacional, junto aos deputados, junto aos senadores, pedindo que seja visto com um olhar direto, não de forma genérica, de forma muito pontual, a realidade do país. E aí, audiências públicas têm acontecido no país inteiro também, trazendo e levando esse esclarecimento, esse conhecimento, para poder deixar a reforma da Previdência com os agricultores de fora. Se isso acontecer, nós vamos ver que disciplina será dado na Previdência como um todo. É bem verdade que a medida provisória 871, que foi votada essa semana pelo Congresso, a semana passada pelos deputados e agora pelo Senado, ele já traz uma mini reforma da Previdência. Ele já reforma a Previdência Rural, sobre o argumento de fraude, que isso não é verdade. Se existe fraude na Previdência, existe em todo segmento. E o segmento que for comprovado a fraude tem que se tomar atitude, independente se é rural ou se é urbano. Mas a gente não pode generalizar, dizer que os trabalhadores rurais são resultados de fraude junto à Previdência. Isso não é verdade. Mas o movimento sindical, os sindicatos têm se reunido nesse sentido para poder defender, para poder acompanhar e propor medidas que não excluam o trabalhador rural da Previdência, para que a gente não aumente ainda mais o êxodo rural, a descredibilidade com o campo e deixar essas pessoas sem ter opção, nem de trabalho, nem de oportunidade junto ao governo. Rubem, caso a reforma da Previdência seja aprovada mesmo, como você vê que a situação dos trabalhadores rurais aqui de Panelas vão ficar? No contexto geral, os trabalhadores rurais, não só de Panelas, mas do país como um todo, se for aprovado com essa proposta, nós vamos ter cada vez mais dificuldade de acessar qualquer benefício para o trabalhador rural. Então, os trabalhadores rurais vão ficar fora da Previdência e um número muito pequeno é que vai poder alcançar algum benefício na Previdência. A medida provisória trazia uma proposta que todos os trabalhadores rurais, para ter acesso ao benefício da Previdência, deveriam estar cadastrados no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, até dezembro de 2019, até o final desse ano. Virando o ano, a partir do dia 1º, quem não tivesse cadastrado estaria fora da Previdência. E nós conseguimos, quando eu digo nós, o movimento sindical conseguiu propor emenda junto ao Congresso, e esse período foi prorrogado para 2024. Ou seja, todos os trabalhadores rurais terão que estar cadastrados na Previdência até 2024. Se isso não acontecer, as pessoas que não tiverem cadastrado estão fora da Previdência. Vão ter que fazer contribuição em outra atividade e não terão reconhecimento de trabalhador nem de trabalhadora rural. Estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Panelas, o Rubem Barbosa. Rubem, com o modelo atual, vigente, qual a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres e como a proposta, essa idade mudaria? Com a proposta inicial, sim. Mudaria, a mulher sairia de 55 anos para 60 anos para pedir sua aposentadoria, atendendo a carência, que são 15 anos. E para o trabalhador rural, o homem continuaria com 60 anos. Mas já existem sinais de recuo nesse sentido e a idade será mantida, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, depois das reivindicações que foram colocadas pelo movimento sindical. No programa de hoje, falamos com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Panelas, o presidente Rubem Lima. Ele que falou sobre a reforma da Previdência e o impacto na vida dos trabalhadores rurais. Presidente Rubem, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, e estamos à disposição para poder falar sobre a reforma da Previdência, principalmente no tocante do trabalhador e da trabalhadora rural.